Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe o seu dia nesse dia. Vamos de palavra no dia de hoje. Deus, ele tem uma palavra para a sua vida nesse dia e eu quero compartilhar com você no dia de hoje. O Senhor Deus me deu essa palavra no dia de hoje. Eu tenho certeza que essa palavra vai ser bênção na sua vida, porque essa palavra falou fortemente no meu coração. Eu estava observando que essa sociedade aonde se encontra, né, muitas pessoas apressadas, com pressa, correndo, se desgastando, dando o máximo de si, e às vezes são pessoas que nem sabem o que querem realmente da vida, né? Mas mesmo assim andam correndo, desesperadas, sem saber para onde tem ido, né? E o Senhor, Deus, me trouxe uma palavra para dizer para você nesse dia que, assim como eu já corri muito, já me esforcei muito e fui além, né, das minhas forças físicas, e isso trouxe para mim cansaço, fadiga e desgastes, né? E foi aí que eu aprendi a começar a descansar no Senhor e a confiar em Deus, né? Por quê? Porque o descanso, ele é necessário para a nossa vida física, mental e espiritual. Tem uma palavra que diz, né, que o profeta Isaías, ele estava tão cansado, e Deus falou para ele, né, descansar, se alimentar, porque até no descanso Deus, ele opera na nossa vida. E o profeta estava cansado, muito cansado, porque ele já havia passado ali por muitas lutas, muitas provações, muitas batalhas, né, a qual ninguém via, mas ele lutou. Então eu quero dizer para você que tem batalhas que às vezes os outros eles não vão presenciar, eles não vão entender, eles não vão ver. Mas você sabe o que você passou, né? Você sabe o que você viveu, você sabe como se encontra a sua mente, a sua carne, a sua alma, a sua vida. E há momentos na nossa vida, né? Há momentos que a gente precisa descansar, porque Deus ele também opera através do descanso. Então, ó, a primeira chave para a gente superar o estresse ou qualquer tipo de ataque mental é reconhecer e admitir que nós estamos sob ataque. Então, às vezes, essa dor de cabeça que você está sentindo não é apenas só físico, mas também é o ataque espiritual do inimigo. Às vezes essa dor no estômago, né? Esse cansaço, essa fadiga, não é apenas, né? Algo físico, mas é um ataque espiritual. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele aproveita que nós nos encontramos, né? Em um momento de muito cansaço e estresse para atacar a nossa alma. E você sabia que tem pessoas que tomam decisões precipitadas, erradas, ou então tomam atitudes e decisões que comprometem a vida toda da pessoa. Por quê? Porque estão extremamente cansadas e sobrecarregadas e não reconhecem que estão sob ataque físico, mental e espiritual. Então Deus ele me trouxe aqui para falar para você que a nossa luta, né, não é apenas com a carne, o sangue, mas é contra todos os principados e potestades que se encontram nas regiões celestes, e eles aproveitam do seu cansaço, assim como muitas vezes do meu, para poder, né, minar a nossa vida mesmo física, o propósito a qual o Senhor tem para você e também o seu chamado. Então o Senhor me trouxe aqui uma palavra que está aqui no livro, ó, de Isaías, capítulo 40, Isaías 40, capítulo 40, versículo 28, que diz assim: Não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador das extremidades da terra, não se cansa nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que nem tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços escolhidos certamente cairão.
Mas Deus, com as suas asas como águia, farão subir, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então, Deus, ele traz um alerta para mim e para a sua vida no dia de hoje, cuidar de si mesmo. Deus, ele traz um alerta para você nesse dia, assim como para mim, cuide de você. Cuide da sua saúde física, mental e espiritual. E o cuidado começa quando você aprende a dizer não. Não sobre aquilo que está te oprimindo, não sobre um abuso de autoridade que você está recebendo na sua vida, não quando você se sente cansado e cansada, e mesmo assim você não tem parado, você não tem respirado, simplesmente você tem pegado as suas dores, você tem pegado o seu cansaço, e você tem caminhado mesmo cansada, porque o corpo ele dá sinais, né? O nosso corpo, ele dá sinais que algo não está bem. E quando ele dá esses sinais, nós precisamos ouvir os sinais a qual o nosso corpo nos dá. Da mesma maneira que nós precisamos também ouvir os sinais a qual Deus ele nos dá, quando ele fala que a gente precisa descansar. Porque o descanso também em Deus é uma estratégia. Porque quando nós descansamos, quando você descansa no Senhor, Deus ele não fica de braço cruzado. O Senhor continua trabalhando para com a nossa vida. Geralmente ele trabalha quando nós descansamos, mas quando nós desobedecemos o comando do Senhor e a gente quer não parar, quer continuar, o que acontece? O Senhor é quem para. Então, às vezes, o atraso que está ocorrendo na nossa vida, na sua vida, é porque você não tem escutado a voz do Senhor quando ele tem te falado para você descansar nele. No livro de Isaías, capítulo 40, versículo 29, diz assim que o Senhor é misericordioso para dar energia sobrenatural para mim e para você. Em algumas situações, lutas, adversidades, né? O Senhor, ele nos dá sim fôlego sobrenatural. Por isso que na palavra de Deus, né, no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 22, 28, diz que o Senhor, ele renova a nossa força. Mas também nesse livro de Isaías, capítulo 40, versículo 29, também diz que o Senhor, ele dá uma energia, uma força sobrenatural, aquele a qual não tem que estar cansado, né? Porque o Senhor, ele renova a nossa força. Mas também o nosso corpo, ele é um templo de Deus, ele é um vaso que é um instrumento para que Deus ele venha usar a nossa vida, né? Para que ele venha fazer com que eu e você desfrute das bênçãos a qual ele já tem preparado para a nossa vida. Mas se nós esgotarmos, né, o nosso corpo, o estoque, né, de vida, se nós começarmos a forçar sempre, constantemente, não pararmos para descansar, chega uma hora que o nosso corpo físico ele não aguenta. E aí nós somos obrigados a parar mesmo sem querer. Então, antes que isso aconteça com você, né? Ouça a palavra do Senhor, medite nessa palavra, né? Para que você venha ter sua energia, o seu vigor, a sua vida revigorados, né? E o Senhor Deus, ele diz em sua palavra, né? Nos 10 mandamentos, né? Qual é o primeiro? Um dos primeiros mandamentos que o Senhor ele nos dá em sua palavra. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas se você não amar a Deus sobre tudo, né? E o amor significa o quê? Obedecer aquilo que ele está falando. Você não tem como amar o próximo se você não amar a Deus e a si mesmo. Então, Deus ele te dá esse recado nesse dia, né? A chave para a vitória para você nesse dia é descanse, não siga a multidão ela está correndo, a multidão está falando que você precisa correr, que você precisa chegar no topo, que você precisa fazer X, Y, Z, principalmente as mulheres que têm filhos, que são donas de casa, que cuidam dos filhos, cuidam da casa, cuidam do marido, cuidam de todo mundo e às vezes esquece de cuidar de si próprio, né? Descansando, tirando um cochilinho, né? Fazendo uma coisa de cada vez, pausadamente, respirando, né?
vivenciando o momento, né? Porque Deus ele nos deu uma vida não para a gente chegar em lugar nenhum, mas para a gente vivenciar cada dia com prazer, com tranquilidade, confiando que o Senhor ele vai prover aquilo que nós precisamos, né? Na palavra do Senhor também ele diz, né? Olhe para os passarinhos, eles não trabalham, eles não fiam, contudo o Senhor tem provido, tem preparado a comida deles, tem guardado eles. Você pode ver, os passarinhos estão bem gordinhos, né? Eles estão lindos, né? Aqui em casa tem bastante árvores e eu acordo bem cedo, né? Com a voz dos passarinhos já cantando, eles todos felizes, né? Com a barriguinha cheia, porque Deus é que tem guardado a vida deles física, mental e espiritual. Então, eles sendo passarinhos, eles obedecem à voz do Criador, né? Porque eles sabem que Deus os sustenta. E nós também precisamos olhar para eles e entender que quem supre as nossas necessidades não será somente o nosso trabalho, não, mas o sustento, a vida, a saúde, a alegria, a paz vem de estarmos em obediência, né? Em alinhamento com a palavra do Senhor e com aquilo que Ele está nos instruindo, porque Deus ele nos dá o pão de cada dia, que é a sua palavra. Mas cabe a mim, cabe a você ouvirmos a voz do Senhor, respeitarmos aquilo a qual o Senhor tem falado para a nossa vida. Então, com todo o carinho e respeito que eu tenho por você, que me segue nesse canal, que assiste o meu conteúdo, né? Receba essa palavra em nome de Jesus, cuide de si mesmo. E o cuidado, ele vai começar quando você começar a descansar no Senhor. E esse descanso também a qual o Senhor está falando sobre a minha e sobre a sua vida, não é apenas você também sentar num lugar e ficar paralisada, não, porque nós não podemos fazer isso, isso também não faz bem para a saúde nem para a mente. Mas o descansar é quando o inimigo começar a atacar a sua mente, porque nessa palavra Deus ele me está trazendo aqui claramente que tem pessoas que estão à base de ataque espiritual. Você sabia que quando Deus ele tem algo para fazer na nossa vida, né, na nossa história, que é muito grande, o inimigo ele se antecede, ele vem primeiro para nos atacar, para tentar, né, não paralisar somente, porque ele sabe que ele não vai conseguir paralisar os planos do Senhor, porque os planos do Senhor vão se cumprir na nossa vida. A gente vai experimentar aquilo a qual o Senhor ele preparou para mim e para você. Ele vai, sabe por quê? Porque Deus, quando ele solta uma palavra, a palavra não pode voltar vazia, ela tem que se cumprir. Então nós vamos viver uma vida assim, vamos viver a promessa do Senhor. Mas o inimigo, ele não quer só nos parar, ele quer nos cansar, ele quer te esgotar. Ele quer fazer com que você perca todinha a sua vontade de viver, o seu vigor, a sua alegria, a sua energia, para que quando chegar o tempo de você viver a promessa do Senhor, você não vai ter nada, você não vai conseguir usufruir, né? Mas em nome de Jesus, nós vamos orar aqui, eu vou orar pela minha e pela sua vida, e o Senhor vai renovar nossas forças, vai nos dar calma, sabedoria, paciência, para que você, assim como eu, a gente venha aprender a viver um dia de cada vez, porque o ontem ele já passou, o amanhã ele ainda não chegou, mas o que nós temos para viver é o hoje. Então nós precisamos viver o hoje, a qual o Senhor ele tem para as nossas vidas, né? Porque uma mente tranquila é um corpo tranquilo, é um coração tranquilo, é um corpo saudável. Então não caia na cilada do inimigo de você querer fazer multitarefas, né? Mas aprenda a fazer aquilo a qual você consegue fazer bem feito, tem capacidade de fazer, sentindo no coração gratidão, tendo fé que o Senhor ele já preparou aquilo que você precisa. Sabe por quê? Porque nós não ganhamos nada de Deus por muito fazer, mas nós ganhamos, né, a graça de Deus, a graça de Jesus, quando nós nos posicionamos na obediência e crendo naquilo que a palavra dele diz, né? Por isso que na palavra do Senhor também diz, né, que Jesus, ele estava conversando com Marta e Maria, né? E Maria, ela escolheu sentar e ouvir a voz de Jesus. Ela ficou aos pés de Jesus. Mas a irmã dela, Marta, estava atazanada, angustiada, correndo de um lado para o outro. E aí Jesus chamou: Marta, Marta, você está muito agoniada, querendo apenas fazer as coisas. Mas o que você precisa, na verdade, não é fazer. É estar na minha presença, ouvindo bem
o direcionamento que eu tenho para você. Então, que nesse dia, nessa tarde, a gente venha receber essa palavra do Senhor, a gente venha colocar em nosso coração, né? Porque a chave para a vitória para as nossas vidas nesse dia é cuidar agora de si mesmo, né? Silenciar as redes sociais, acalmar a alma, acalmar o coração, confiando que o Senhor, Ele proverá, Ele guardará, e o Senhor fará o melhor aquilo a qual nós precisamos para a nossa vida, até mesmo trazendo cura através da obediência, né? Em cuidar de si mesmo e descansar nele. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por essa palavra, Senhor. Acalma a nossa alma, acalma o nosso coração, derrama saúde na nossa vida, no nosso corpo, na nossa mente, nos renova, nos traga paz de espírito, Pai. E se a gente estiver sofrendo algum ataque do inimigo, meu Pai, que esses ataques venham cair por terra em nome de Jesus, Pai. Venha trazer saúde, paz, equilíbrio nas emoções e principalmente descanso para o nosso corpo, descanso para a nossa alma. Nós consagramos o nosso corpo a Ti, Pai, a nossa casa, a nossa vida, a nossa família e principalmente a obediência, né? E o propósito a qual o Senhor tem para nós, meu Deus e meu Pai. Desde já agradecemos pela Sua palavra. Em nome de Jesus, Pai, nos guarde e nos livre de todo o mal, Pai. Amém. Que Deus abençoe a sua vida nesse dia. Medite nessa palavra. Cuide de si mesmo. Descanse, porque você depende do seu corpo, né? E principalmente você precisa aprender a descansar no Senhor e a confiar nele, porque ele não falha. Às vezes quem falha somos nós, porque nós não queremos obedecer. Mas o Senhor Deus, ele jamais falhou e nem vai falhar na sua vida e sobre a minha vida, tá bom? Se inscreva no canal se você não é inscrito e compartilhe esse conteúdo, porque Deus vai usar a sua vida para abençoar a vida de outras pessoas. Que Deus te abençoe.